bom, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família. Já se ajeita aí no seu lugarzinho, dá o like, compartilha. Hoje o programa está uma bênção, está um espetáculo, podcast, os quadros que você já conhece, a palavra do Senhor. Enfim, hoje o programa, Deus vai falar tanto com você. Então já fica aí, já vamos para o nosso primeiro quadro, o nosso podcast. Hoje um papo bem legal. Confira aí. Muito bom, meus irmãos, estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro aqui tão importante, onde nós falamos de assuntos relevantes, tanto da Bíblia quanto da vida secular, e recebemos convidados aqui que sempre nos agrega. E hoje eu tenho o privilégio e a honra de receber a nossa irmã em Cristo e a minha filha do coração também, a Edilaine, que hoje ela é uma fonoaudióloga. Iremos bater um papo sobre isso aqui. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso, entre aspas, em ver tudo que Deus tem feito na vida da Edilaine. Edilaine, aperta minha mão aqui. Pai do Senhor, seja bem-vinda. Cumprimenta o pessoal aí. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Edilaine. Hoje, atualmente, sou fonoaudióloga. Estou atuando em Patos de Minas, na reabilitação infantil, com reabilitação intelectual na APAI e também na Clínica Desenvolver. E estou gostando muito do serviço lá, de trabalhar com as crianças. Que bom. Didi, como que nasceu esse seu interesse por esse curso? Antes de saber sobre a fonoaudiologia, eu fazia terapia com a fono para cuidar da voz, que hoje faço parte do Ministério de Louvor. E foi uma área que me interessou bastante, porque como eu faço parte do Ministério e eu posso também trabalhar com as pessoas, com os profissionais da voz, então foi uma área que me chamou muita atenção. Bom, e a Didi, só por sinal, é um músico assim de excelência, toca e canta de uma maneira sem igual, isso vem do Senhor, mas ela é muito dedicada, ajuda a gente aqui na igreja, na parte do louvor e em outras áreas também. Didi, onde que você se formou? Qual faculdade, filha? Eu formei aqui em Patrocínio, na Unicerp, no final do ano passado. Que legal. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Hoje o tema é saúde vocal. A gente vai aprender um pouquinho sobre a nossa voz. A todo momento nós estamos usando a nossa voz. Eu que sou pregador, esse assunto para mim é de muita importância, mas não só para mim. Todos nós usamos a voz e hoje nós iremos bater um papo sobre isso. Didi, como que o fonoaudiólogo pode ajudar o profissional da voz? Vamos começar esse papo com essa pergunta aqui. O fonoaudiólogo, ele é o profissional capacitado para avaliar, prevenir e reabilitar os profissionais da voz. Então, para que o profissional da voz ele tenha uma boa qualidade, então ele precisa ter esse cuidado da voz, sabe? Então, o fonoaudiólogo ele é responsável para trazer exercícios, condicionamento, para essa musculatura vocal ali do profissional, para quando ele for atuar, quando ele for cantar, falar, ele possa falar bem, cantar bem, sim, ter uma boa... Sem agredir a voz. Isso, sem agredir a voz. Ele pode expressar, ele vai conseguir expressar bem e entregar o seu trabalho com uma qualidade boa. E uma outra pergunta que já é minha particular, Didi, tirando os profissionais da voz, quais são, assim, as pessoas mais indicadas para procurar o profissional? Porque no meu caso, eu tenho dificuldade na fala até hoje, melhorei demais da conta. O tipo de caso que vocês mais atendem? No meu caso seria a gagueira, né? Mas quais os outros casos que vocês atendem, tirando o profissional que dá voz? A fonoaudióloga, ela vai trabalhar com reabilitação vocal, trabalha com crianças com atraso de desenvolvimento na fala, que é no meu caso, como eu estou atuando hoje em Patos. Sim. A gente trabalha com recém-nascidos também, então a gente vai trabalhar desde recém-nascidos até os idosos. A gente atua na área de disfagia, reabilitação auditiva, implante auditivo, implante coclear. Então, legal, assim, é uma área bastante ampla que dá para a gente atuar em diversos casos. A gente trabalha também com deficientes auditivos também, então tem profissionais, tem então não é só da voz, tá ligado também tá ligado também à audição.
E tem profissionais também que trabalham não só na reabilitação auditiva, mas aprendem a Libras para ajudar essas pessoas com Mas os casos mais assim usados é o gago, o fanho, gago, pessoa fanho, que tem também dificuldade na dicção das palavras, isso, na dicção, na área da voz, professores, palestrantes, igual os pastores. E esses problemas, todos eles têm uma solução? Todos têm. Igual a gagueira é um caso que não tem cura, mas a gente consegue dar uma melhor qualidade para o paciente. É o meu caso. Se você me conversasse comigo há uns 20 anos atrás, 25 anos, eu melhorei assim, uns 80%, 90%. Didi, e por que o cuidado da voz é importante? Eu gosto de sempre relacionar o cuidado da voz com o atleta. O atleta, antes dele, por exemplo, jogador de futebol, antes dele jogar, ele precisa alongar os músculos, ele precisa fazer um aquecimento. E o profissional da voz não é diferente, porque a gente está lidando com músculo, né? Então, o sistema fonatório, ele é composto por músculo. Toda a estrutura responsável pela emissão da voz é músculo. Então, a gente precisa alongar, precisa aquecer. Um exemplo, se o atleta ele for jogar sem aquecer, ele vai lesionar o músculo. Então, é importante que o profissional da voz, ele faça os alongamentos, faça exercício, cuide bem também da saúde em si, da saúde geral, para poder fazer um trabalho com ótima qualidade. Tem um cantor sertanejo, não sei se é o Zezé de Camargo, uma vez eu vi um vídeo dele, ele sempre teve uma voz muito bonita, eu vi um vídeo dele que deu dó, parece que ele está com problema nas cordas vocais, você viu sobre isso? Sim, eu vi. Eu não sei qual o problema ao certo que ele teve, mas de tanto usar e abusar da voz, né? Então é importante que o profissional da voz ele tenha esse conhecimento, porque para não chegar a esse extremo, não como chegar chegou esse o meu amigo também, pastor Renan de Mello, que já esteve aqui, um abraço para ele. Ele, há uns anos atrás também, pelo excesso do uso da voz, ele deu calo, que chama? Sim, calo na voz, ele teve que vocais, ficar quase um ano, teve que dar uma reduzida na forma que ele usava a voz. E tem casos que são somente de forma cirúrgica. Com cirurgia, né? Didi, então, já que saúde por que o cuidado da voz que é importante, agora, quais são os hábitos que são prejudiciais para a voz? Gritar, falar muito alto, rir de forma exagerada. Esse é um dos hábitos que muita gente tem, muitos profissionais da voz têm, e eles vão gerar um atrito nas cordas vocais e com isso pode lesionar o músculo. Hábitos como a gente gosta de falar muito sobre a saúde geral da pessoa. Então, uma boa alimentação é importante a pessoa ter. Então, se eu como de forma errada, somente alimentos gordurosos, alimentos derivados do leite, principalmente em dias que eu preciso usar a minha voz, isso vai prejudicar. O uso de cigarro, bebida alcoólica, o café também, antes de cantar, antes de pregar. Não é bom, não? Não é bom. O cafezinho? Não. Hoje eu tomei um cafezinho antes de pregar aqui. Esses hábitos, assim, alguns desses hábitos são prejudiciais, principalmente se você os fizer antes de usar a voz. Então, é importante que tenha um conhecimento mais para poder cuidar bem da voz. Que legal, Didi. E agora, como que eu posso cuidar da minha voz? Você falou dos hábitos que são prejudiciais, e como que eu posso ter um cuidado com a minha voz? Ter um bom descanso, uma boa noite de sono, beber bastante água, se hidratar bem, é importante. A gente gosta de falar sobre a nebulização também, que é um tipo de hidratação direta, que pode ser utilizado. Comer bastante fruta, evitar, igual eu falei anteriormente, alimentos gordurosos antes de usar a voz. No geral, ter uma boa saúde, porque a saúde ela também vai, se eu tenho uma boa saúde, eu vou conseguir... Vai refletir na voz, vai refletir na voz. 3 perguntinhas, assim, 3 mitos, não sei se é mito ou não. Maçã, é boa ou não, ou é mito? É mito. É mito? Por quê?
Nada, até a água, nada que a gente come, ela passa nas pregas vocais. Então ela vai dar uma limpada, vai dar uma ajudada, vai ajudar a limpar As pregas vocais? as pregas vocais em volta, mas não vai passar. Então, assim, comer maçã é bom para a saúde, mas não é indicado, coma maçã. A gente indica beber água. E romã também, a mesma coisa? É, a mesma coisa. Uma coisa. E certa vez eu estava rouco, né? Quando eu fico muito tenso, costumo que a minha voz ficar rouca. E eu tinha uma pastilha, esqueci o nome dela, eu lembro que alguém falou comigo, não é um profissional da área, me disse, pastor, não é bom você chupar essa pastilha porque ela só engana. Você acha que está bem, quando na verdade você está forçando a sua voz, sendo que ela não está boa. Isso tem base, não tem? Sim, tem base, porque a pastilha Bala House, aquela preta, ela vai dar um efeito anestésico nas pregas vocais. Isso, anestésico, isso aí. Aí, na com verdade, isso, não cura nada, né? Não cura nada. Então, assim, eu posso estar cantando, falando de forma agressiva, só que eu não vou sentir, porque minhas pregas vocais estão anestesiadas. Então, pode estar lesionando e eu não estou sentindo. Didi, para a gente encerrar esse bate-papo aqui tão interessante, baseado em tudo que você nos ensinou aqui, quais os cuidados que precisam ser diários? É importante ter esses cuidados diários, né? Como eu falei anteriormente. É bom que se hidratar bem, comer bem, ter uma noite de sono e, o mais essencial, buscar os exercícios, buscar o aquecimento vocal. É importante ter esses cuidados todos os dias, principalmente os profissionais que usam a voz frequentemente. Porque, como eu falei anteriormente, o atleta, todo dia ele aquece, todo dia ele alonga a musculatura, todo dia ele está trabalhando ali com aquela musculatura para quando ele for jogar, ele ter uma boa performance. Então, o profissional da voz, é importante também ele ter esse cuidado todos os dias. Claro que, vez ou outra, a gente come alguma coisa, faz algo, né, fala, grita, mas buscar sempre estar tendo esses cuidados para que quando for usar a voz, usar de uma forma correta e ter uma ótima performance. Perfeito. Didi, caso alguém queira te contratar, alguém que ouviu esse bate-papo aqui, está precisando da sua ajuda, como é que faz para te achar? Pode ter o meu contato, né? Hoje, como eu estou trabalhando em Patos de Minas, aqui no Patrocínio eu atendo mais só nos finais de semana mesmo. Dá para agendar, né? Dá para agendar, então só entrar em contato que a gente conversa, aí você vai passar por uma avaliação. E como que te acha? Passa o contato para a turma? 34 98841 9082. Ok. Aí vocês podem ficar à vontade que a gente faz uma anamnese, faz uma avaliação e a gente trabalha de acordo com a demanda. Pessoal, a gente vai encerrar o nosso bate-papo aqui. Eu fico muito feliz com tudo que Deus tem feito na vida da Edilane. Quando eu cheguei aqui, ela era uma criança e hoje já é uma mulher, uma profissional, e para mim, fico muito alegre e ver a maneira também que ela serve ao Senhor e se tornou aí uma excelente profissional da voz. Edilane, aperta minha mão aqui. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. Pede do pessoal aí para nós. Gente, muito obrigada. Foi um prazer participar desse podcast. Sempre é uma honra estar com essa família que eu amo muito. E tenham um ótimo programa. Deus abençoe vocês. Obrigado. Pessoal, fica aí. Tem muita coisa boa aqui no programa. Próximo quadro. Que bate-papo bacana, hein? Obrigado, Edilane, por ter nos ensinado aí a termos cuidados com a voz. Agora o quadro do meu amigo Zilton. Qual que é a canção de hoje, Zilton? Bom, meus amigos, hoje no nosso Cantando a Palavra, nós iremos estudar uma canção que com certeza você vai estar com ela na sua mente. Devido aos nossos estudos na Carta de Romanos, ela foi muito cantada, pois ela se trata de uma canção que ela foi retirada literalmente de um texto bíblico. Mas ela tem algumas considerações que o eu lírico, a pessoa que compôs, traz da sua própria experiência e da sua própria vivência. Então nós iremos falar hoje sobre a canção Liberta-me de Mim, da cantora Luma Eupídio. Essa canção ela fala sobre a sua jornada de autodescoberta e de libertação em Cristo. Ela nos lembra que nós somos muitas vezes prisioneiros das nossas próprias limitações, medos e inseguranças. Então vamos à letra dessa canção.
A canção ela vai falar a seguinte: não entendo o meu próprio agir, sem a tua graça o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável à qual eu não me rendo. O meu corpo já foi vendido como escravo, não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Enche-me de mim até que não haja mais espaço, pois quando eu estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então, nessa primeira parte da canção, nós vemos que ela faz uma transliteração do texto de Romanos 7, onde Paulo ele fala o seguinte: porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso em mim já não sou eu, pois o pecado que habita em mim. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. Porque no tocante ao meu interior, eu tenho prazer na sua lei, mas vejo os meus membros outra lei que, guerreando contra a lei na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Então, aqui nesse texto, nós vemos que a cantora e também compositora, ela fez com uma transliteração do texto bíblico, lógico, com uma certa liberdade criativa para que tenha mais melodia, para que o corpo da canção ele possa ser construído de uma forma que nós consigamos cantar e ter também a construção da letra na sua cabeça. Mas nós vemos que ela faz uma transliteração perfeita da palavra do Senhor diretamente para a palavra. Então, quando você vê assim, qual a intenção do cantor nessa música? Ela entende que ela como ser humano, ela é falha, ela é limitada e que o pecado está na sua porta e que às vezes ela não consegue entender como lidar com isso. Então a cantora ela deixa muito claro que há medos, há inseguranças e que isso, nós somos prisioneiros disso se nós não estivermos livres em Cristo Jesus. Alguns versículos eles condizem claramente com a mensagem da música. A 1 João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este versículo ele vai nos lembrar que a verdade ele é libertadora, assim como a música nos incentiva a confrontar os nossos medos e limitações. A verdade também vai nos libertar das mentiras que contamos a nós mesmos. Quando nós somos sabotados pela nossa mente, quando nós somos sabotados pela construção que o mundo joga sobre nós. Então essa canção, ela também está alinhada com esse versículo, porque a verdade do sacrifício de Cristo e da sua graça que nos alcança, ela nos liberta de toda a amarra do pecado. O Salmo 34:18 vai nos dizer o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e o salva do espírito oprimido. Esta passagem ela vai nos recordar que Deus está perto daqueles que estão sofrendo, angustiados e oprimidos. Assim como a música nos chama para uma liberdade interior, que é a liberdade em Cristo, alcançada através da sua graça, Deus está disposto a nos libertar de todos os nossos fardos emocionais. O Senhor mesmo nos disse que era para nós carregarmos o seu fardo, porque o fardo dele é leve e é suave. Então, quando nós entendemos isso, nós estamos falando aquilo que a canção nos diz, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Mas quando nós nos rendemos à vontade do Senhor, nós fazemos a sua vontade. Então, os nossos desejos, as nossas inclinações carnais, elas não nos dominam mais, mas sim o direcionamento e a vontade do Senhor. Romanos 12, versículo 2 vai dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a transformação de mente é o tema central dessa canção. A música nos incentiva a não nos conformarmos com o mundo, mas mudarmos a nossa perspectiva em busca de uma mente renovada. A canção, num certo momento, ela vai fazer o quê? Ela vai declarar a seguinte frase. No final, ela passa a uma conclusão daquilo que ela viveu quando ela entendeu que se ela estivesse cheia do próprio Deus, não haveria mais espaço para o pecado. Muitas das vezes aquilo que nos leva a pecar é pela ausência da presença.
Quando nós temos um copo e ele está totalmente cheio, quando acrescentamos algo, o que acontece é o quê? Ele transborda. Então, se nós estamos cheios da presença de Deus, nós iremos transbordar aquilo que está dentro de nós, que é a presença de Deus. Mas quando há espaço para o mal, começa uma guerra de equilíbrio para saber aquilo que irá se transbordar de dentro de nós. E quando ela entende que ela estava na presença, o seu viver era transformado pela renovação da mente em Cristo Jesus, ela declara o seguinte: eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Ou seja, éramos escravos do pecado porque nós não conseguimos até não o praticar. Mas quando nós somos livres em Cristo, nós podemos escolher viver a vontade dele. É como quando alguém te oferece uma bebida e você fala: olha, eu posso até ter vontade de beber, mas eu escolho não o fazer. Porque a verdadeira liberdade não é fazer aquilo que nós queremos, é abrir mão daquilo que desejamos. A liberdade maior é você não fazer o que quer, por obediência ou por temor. E ela fala o seguinte, que ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade, e então reina o Espírito sobre a carne. E esse reinar, ele é literal, porque quando nós entendemos que Deus ele vem da pressuposição de um governo, mas na verdade a vinda de Cristo é a concretização desse reino, é a concretização desse governo. Quando nós trazemos Cristo para dentro de nossas vidas, é um rei determinando tudo aquilo que nós iremos fazer. E você que às vezes tem o gosto por algum filme da época medieval, a palavra do rei, ela é irrevogável. A palavra do rei, ela não tem nada que se discorda. O rei, quando ele batia um decreto e ele próprio se arrependia, ele não podia voltar atrás, porque aquilo que foi declarado pelo rei, nada pode impedir de acontecer. Então, quando ela diz que quando reina o Espírito sobre a carne, quer dizer que quando Deus ele toma posse sobre a sua vida e você começa a viver a vontade dele, o Espírito de Deus, ele se torna um rei sobre você. Então, a música Liberta-me de Mim, ela é uma poderosa peça artística, porque ela nos convida a explorar a nossa própria jornada de autodescoberta, libertação, fé, entrega e renúncia. Além disso, ela se alinha de maneira notável com todos os ensinamentos encontrados na Bíblia, destacando ainda assim mais a importância de buscar a verdade, enfrentar os nossos medos e permitir a transformação do nosso interior através da palavra do Senhor Jesus. Essa música ela nos inspira e nos liberta porque ela vem totalmente pautada na palavra do Senhor. Então, quando você cantar essa canção, que ela não seja apenas uma música que mexe com a sua emoção, ela seja também uma oração para que o Senhor ele possa entrar com o seu governo sobre a sua vida e que o Espírito possa reinar, dando diretrizes e dando informações que vai fazer com que você possa alcançar o propósito do Senhor na sua vida. É com o Senhor, pastorzão? O Zilton é fera. Obrigado, Ziltão. Irmãos, já deu like, já compartilhou? O programa hoje, te falei que tá bênção. Agora nós vamos conferir a agenda da igreja. Lembrando a você que o mês de março, estamos aí com o aniversário da igreja, e essa é a última semana do programa, do aniversário, desculpa. Deus tem feito tanta coisa boa, mas confere a agenda da igreja aí. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares, quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar, temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30 te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta.
é onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Já deu like? Compartilha aí para a gente alcançar mais vidas. Minha amiga Adrila, esse quadro dela também, muito legal. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para trazer mais um texto, né, nesse quadro Texto com Contexto, para vocês verem algumas passagens que são usadas de formas descontextualizadas e para nós aprendermos onde é que elas foram aplicadas ali na Bíblia, qual que foi o contexto e não usarmos mais de forma incorreta. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 1, no versículo 3, e você vai ver que fala assim: todo lugar que pisar a sola do seu pé, vos darei, conforme declarei a Moisés. Bem, essa é uma passagem, infelizmente, muito descontextualizada. Porque as pessoas falam assim, onde eu pisar os meus pés, Deus vai me dar aquilo ali por herança e eu vou ficar com aquilo ali. Essa passagem ela é citada algumas vezes na Bíblia, nós vamos ler hoje algumas dessas passagens para vocês entenderem qual foi o contexto que foi derramado para fazer sentido para você e para você aprender de fato onde é que Deus declarou essas palavras. Como nós falamos, nós lemos Josué, e se você pegar um pouquinho anterior, essa passagem tem um contexto importante. Vamos ler para você não ficar perdido. Lá no versículo 1 fala assim, então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo, Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre esse Jordão, tu e este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí o versículo 3 que nós lemos, todo lugar que pisar a sola do seu pé, vos darei, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol será o vosso termo. Inclusive, aqui tem aquela passagem muito conhecida que fala, seja forte e corajoso, é bem aqui, no versículo 9. Não tenha eu te ordenado, seja forte de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Bem, vamos entender o contexto disso daqui. Deus havia derramado ali uma promessa para os filhos ali de Israel, que eles acessariam a terra prometida. E Moisés, que era o condutor até então, que era o líder disso, ele morreu. E precisava de continuar a boa obra, né? Precisava ali de continuar e ter um novo líder, um novo sucessor. E Deus aprove a Deus escolher Josué. Acho interessante a gente ver porque a palavra fala assim que ele era ministro de Moisés. Tem algumas passagens que falam que ele era auxiliador, que ele era servo de Moisés. Ou seja, Deus escolheu uma pessoa para continuar a obra que já estava por dentro da obra, uma pessoa que estava ali acompanhando o que Deus já estava fazendo. Olha que grande lição Josué nos ensina. Primeiro nós temos que aprender a obedecer, para depois liderar, para depois estar à frente fazendo aquilo que Deus nos pede. Então essa foi uma palavra, derramada ali na vida de Josué para ele continuar algo que foi entregue primeiramente a Moisés, para os filhos de Israel. Ou seja, eu estou falando que a minha promessa, ela continua viva e onde vocês pisarem os pés, Deus vai estender e Deus vai abrir ali para vocês. Se você pegar lá vamos ler também, Deuteronômio 11, Deus também fala isso aqui para Moisés, quando ele ainda estava vivo, né, ali para o povo. 11, nós vamos ler do versículo 22 ao 25, fala assim, porque se guardares diligentemente a todos os mandamentos que agora vos ordeno, para que os cumprais, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os caminhos e apegando-vos a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações de diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar onde pisar a sola dos vossos pés será vosso, desde o deserto e o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar mais distante a vosso termo. Então Deus está falando aqui novamente, ele reitera lá em Josué, aqui ele falou para Moisés, né, quando ele estava passando ali as tábuas da lei, e depois ele reitera lá em Josué. Vamos entender a passagem, o contexto dessa segunda parte que nós lemos aqui. Moisés deu ali a lei.
Deus deu a lei ali para Moisés e ele estava repassando ali para o povo. E Deus falava para eles assim, ó, se vocês se atentarem aos meus mandamentos, se vocês cumprirem tudo isso aqui que Moisés está entregando para vocês, que eu dei para ele, eu vou dar para vocês onde vocês pisarem os pés. Eu vou estender a propriedade de vocês. Eu vou estender essa promessa para vocês. Então Deus está falando que se aquele povo cumprisse aquela lei, tudo aquilo ali seria deles por direito, seria uma terra de direito. Então você consegue ver que não é uma passagem que pode ser utilizada de forma isolada para atender aos nossos desejos, porque ela tem um contexto. É para atender uma promessa específica. Ah, Adela, que promessa específica que é essa? Se você abrir em Gênesis 15, do 18 ao 21, fala assim: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos querezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus, lá em Gênesis, né? É uma promessa que Deus fez ali, ó, desde Abraão, que a terra ela seria estendida, que a terra ela seria dada para aquele povo e que eles herdariam aquela terra. Então é uma passagem que infelizmente ela é usada de forma errada. E qual que é essa forma? Às vezes nós vemos até muitos cristãos brincando com essa passagem. Vê às vezes um carro bonito, um lote bonito, pisa e fala assim, essa aqui é meu, né? Deus está falando ali que tudo que eu pisar vai ser meu. Às vezes a gente usa de forma descontextualizada. E essa passagem, essa fala, essa promessa, ela foi utilizada por um povo em específico. Então que nós não venhamos nos esquecer que ela tem um contexto, que ela tem uma história. E é interessante a gente estudar a história de Israel para entender o passo a passo, para entender pelo que eles passaram, para entender sobre a desobediência, o que a desobediência levou com que eles colhessem. E não simplesmente usá-lo de forma isolada, dizendo que tudo aquilo que nós pisarmos, todo ambiente que nós entrarmos, será nosso simplesmente porque nós estamos declarando isso, né? Nós temos que entender que aquilo que Deus já reservou para nós é nosso e nós vamos herdar se nós obedecermos, se nós vivermos conforme os seus decretos, e isso é lógico, porque Deus é um Deus justo e fiel para cumprir a sua palavra. Mas que nós não venhamos usar essa passagem de forma distorcida. Vamos pegar aqui um exemplo. Aquele povo, eles viviam ali situações que para eles seriam improváveis, eles acessarem tantas terras, acessarem tantos lugares, acessarem inclusive a terra prometida, né? Para eles era improvável, era fora de condições, porque eles eram escravizados, porque eles viviam ali num povo que não tinha muita validade. Então, para eles era impossível, mas Deus falou assim, ó, se vocês se atentarem aos meus mandamentos, tudo isso que vocês aqui estão vendo será de vocês. Então, que nós nos apeguemos a esse exemplo, né? A essa interpretação. Se Deus decretou sobre a sua vida, de que Ele tem algo reservado para você, e por mais que o cenário seja improvável, se apegue naquilo e tome posse daquilo que Deus já decretou sobre a sua vida. Não o que Deus decretou na vida do outro, não o que a gente deseja porque os nossos olhos são carnais, não porque nós estamos focados aqui na terra e desejamos propriedades, desejamos tudo aqui da terra. Não que isso seja errado, não é esse o foco aqui da mensagem, mas que nós venhamos nos apegar e tomar posse daquilo que Deus tem para nós, do chamado, do propósito que Ele reservou para nós. Porque eu tenho um propósito de vida, nossos pastores têm outras, pessoas têm outros propósitos. Então vamos nos apegar àquilo que Deus derramou sobre nós. E não vamos nos esquecer que Deus ele dava um comando. Se você pegar, por exemplo, lá em Josué, que foi a primeira passagem que nós lemos, no versículo 7 fala assim, ó: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela o dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, às vezes nós entramos em um lugar e fala assim, vou pisar aqui, ele vai ser meu. Mas nós não estamos nos atentando com a obediência e com a forma como nós temos levado a nossa vida diante de Deus. Deus falou bem claramente com Josué, olha, preciso de um sucessor, você está encarregado agora
de terminar de conduzir esse povo. Você já sabia da obra, você participava dessa obra, mas mesmo assim, mesmo eu dando tudo isso, guarda os meus mandamentos. Tem bom ânimo e esforça para cumprir a minha lei. Então, nós precisamos nos esforçar para estar em obediência, para acessar aquilo que Deus tem para nós, né? Porque Deus não se agrada e não tem compromisso com desonra, não tem compromisso com desobediência e muito menos, tão pouco com a iniquidade. Então, que nós não venhamos esquecer disso. E se nós pegarmos em Deuteronômio, mesmo com uma promessa, né, de que eles acessariam e que eles colocariam os pés ali numa terra prometida, no versículo 22, fala assim: se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor o seu Deus, andando nos seus caminhos e apegando-se a Ele, ou seja, faça parte de vocês, obedeçam. Né? Porque eu quero entregar essa promessa e eu tenho coisas boas para vocês, mas faça parte de vocês. Cuide dos meus mandamentos, né? Tenha prazer nos meus mandamentos e utilize deles para fazer como um parâmetro da sua vida. Então, essa é uma passagem que infelizmente ela é usada muito de forma incorreta, né? As pessoas se apropriam dela de forma isolada, achando que tudo que nós pisarmos nos nossos pés será nosso por direito, simplesmente que nós estamos declarando, quando na verdade ela foi destinada para um povo específico numa situação específica. Então, que nós venhamos nos apropriar daquilo que Deus já tem reservado para nós, daquilo que Ele já decretou para as nossas vidas, né? E que nós venhamos tomar posse de fato disso. E não nos esquecer que nós precisamos obedecê-lo, que nós precisamos honrá-lo, que nós precisamos guardar seus mandamentos para que Ele venha cumprir com mais, não agilidade, mas que Ele venha derramar tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Então, essa é uma passagem específica para aquele povo e que nós venhamos utilizá-la de forma correta, utilizando do exemplo ali daquele povo. Né? Eles tinham uma promessa, então eles teriam que caminhar para cumprir, para receber aquela promessa. Né? Eles foram naquilo que já tinha sido decretado para a vida deles. Então, vamos seguir agora o exemplo desse povo, no sentido de que vamos buscar aquilo que Deus já tem para nós, né? Então, essa é a passagem, que nós não venhamos mais usar ela de forma descontextualizada e nem brincando com ela, porque é uma passagem séria e às vezes a gente brinca com algo que é tão precioso da Bíblia, né? Então, que nós venhamos usar ela de forma correta, né? De forma contextualizada. E se alguém te perguntar qual o contexto dessa passagem, não hesite em contar, porque agora você aprendeu. Então, é isso. Eu espero que você tenha aprendido assim como eu. E que nós venhamos juntos aí continuar para mais textos com contextos, né? Para, de fato, utilizar a Bíblia da maneira correta. É isso, fica com Deus, até a próxima. Obrigado, Adela. Vamos ouvir a palavra agora? A palavra do Senhor hoje. Fica aí, abra seu coração, Deus vai falar contigo. Muito bom, meus irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo aqui sobre o tabernáculo de Deus. Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Estamos estudando sobre o tabernáculo, onde Deus, habitando no meio do seu povo no Antigo Testamento, Deus vai pedir com que Moisés construísse o tabernáculo, que é uma tenda móvel, onde o Senhor manifestaria a sua glória. Esse tabernáculo, dentro do estudo que nós estamos dando aqui, ele apontava primeiramente para Cristo. Por quê? É através de Jesus que nós temos acesso a Deus. É através de Cristo que Deus habitou entre nós. Segundo, esse tabernáculo aqui fala também do nosso relacionamento com Deus. A maneira que nós devemos fazer para agradar o Senhor. E terceiro, esse tabernáculo também fala sobre a igreja do Senhor, a maneira que nós podemos servir a Cristo. Então, esse estudo aqui está sendo baseado em cima dessas 3 linhas de raciocínio. E esse é o terceiro estudo. Estamos aprendendo aqui sobre o tabernáculo. Eu estou apenas na introdução, depois eu falarei sobre cada peça, cada mobília, mas enfim, quantas coisas preciosas estamos aprendendo aqui. Semana passada, eu te falei que o tabernáculo, ele só tinha uma porta. Não havia várias portas a qual você poderia entrar, de maneira nenhuma. Uma porta somente. Aí por que ele apontava para Jesus? Porque Jesus vai dizer em João capítulo 10, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará descanso.
Só tem uma maneira de nós entrarmos na presença de Deus, é através de Jesus. Ele é a nossa porta, entra por Ele, esteja em Jesus. Uma vez que você entra por Jesus, você tem acesso a Deus. 1 Timóteo 2,5 vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não existe, não falando mal do catolicismo, tá? Não existe Maria, nem outro santo na cabeça deles que liga a Deus. É somente Jesus. Tudo que você for fazer para te ligar a Deus tem que ser através de Jesus. Sem Ele, nós não conseguimos entrar na presença do Senhor. Uma outra coisa que eu falei semana passada, quem olhasse por fora, o tabernáculo não tinha uma aparência muito bonita, não. Ele era muito rústico, peles de animais revestiam o tabernáculo. Se você olhasse por fora, não tinha beleza, mas quando você entrava na porta, rapaz, o tabernáculo tinha muita riqueza ali, tinha bronze, tinha ouro, tinha prata, tinha cortinas bordadas, coisas preciosas. E assim é o Evangelho. Quem olha por fora, acha feio. Eu ser cristão, eu ir para a igreja, olha que coisa feia, meu Deus do céu, o que o cristão faz? Eles não têm vida, não pode fazer nada. Quem olha por fora acha que é feio, mas quando você entra, meu irmão, quando você entrava no tabernáculo, quando você entra na presença de Deus, você vê quão rico é as coisas de Deus, quantas preciosidades Deus nos dá. Uma vez que você tem um encontro com Deus, Deus vai te revelando grandes coisas, você vai tendo experiências com Ele, Deus vai te levando mais além, Deus vai abrindo seus olhos, Deus vai te entregando riquezas espirituais. Quem olha por fora não julga, mas quando você entra em Deus, quando você entra no cristianismo, você vê que é a melhor escolha que alguém pode fazer. Que maravilha, que preciosidade, que riqueza é servir a Deus. Deixa quem quiser julgar, eles não entendem. Quem está tendo experiência com Deus somos nós que entendemos, nós que estamos em Deus, nós vemos quão rico e quão precioso é servir a Deus. Agora eu começo a terceira parte do nosso estudo. A sua entrada, a entrada para o tabernáculo, sempre ficava voltado para o leste ou para o oriente. Por quê? Era onde o sol nasce. Oriente fala de onde o sol nasce. Oriente fala de direção. Por exemplo, lá no Oriente Médio, quando alguém estava perdido, ele sempre olhava para o Oriente, de onde vem aquela expressão, desorientado. Alguém desorientado é alguém que estava perdido. Aqui na América, o nosso ponto de referência é o norte. É o norte. Tanto é que quando alguém está perdido, fala assim, o fulano está desnorteado, mas a expressão é a mesma. Como que a Bíblia foi escrita na cultura do Oriente Médio? Uma pessoa perdida era alguém desorientado, mas o tabernáculo, quando ele era montado, ele sempre estava voltado para o Oriente, para nos ensinar o quê? Duas coisas. Primeiro, uma vez que você entra em Deus, uma vez que você está em Cristo, você não vai ficar desorientado. Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar um rumo, Deus vai colocar a sua vida no lugar certo. Talvez eu esteja falando para alguém agora que a sua vida perdeu o rumo, você está desorientado, você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, você está enfrentando uma batalha tão grande que você não sabe nem o que fazer, mas uma vez que você entra em Cristo, recebe aí, Ele vai te dar um oriente, Ele vai te dar uma resposta, Ele vai te dar uma direção, Ele vai guiar os seus passos. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós não estamos mais desorientados. E o Oriente era onde o sol nascia. Isso me lembra Lamentações 3, 22, 23, diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Elas não têm fim, se renovam a cada manhã. A cada vez que o sol surgia, era Deus dando uma nova oportunidade, era Deus nos dando uma direção. Então o tabernáculo está voltado para o sol. Uma vez que você está em Deus, guarda isso aí também, nós temos sempre uma nova esperança. O sol sempre vai raiar mais uma vez.
Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Não há noite que dura para sempre. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos em Cristo, a gente está enfrentando batalha, enfrentando lutas, mas quando a gente sabe que o sol vai brilhar mais uma vez, Jesus é o sol da justiça, de acordo com Malaquias capítulo 4, haverá um novo amanhecer. Eu quero liberar essa palavra para você. Haverá um novo amanhecer na sua vida. O sol vai brilhar mais uma vez. Em Cristo Jesus, as nossas esperanças sempre se renovam. Uma outra curiosidade, o tabernáculo foi inaugurado no primeiro dia do ano, no segundo ano após o Êxodo. Leia depois Êxodo 40, 17, simbolizando o quê? Que a escravidão acabou de vez. Quando o tabernáculo foi erguido, era Deus dizendo, tabernáculo agora está simbolizando que vocês não são mais escravos, irmãos, não mais escravos, e ele sempre ia sendo guiado pela nuvem e sempre na direção da promessa que é Canaã. Então recebe essa palavra aí, quando você está em Cristo Jesus, não há mais escravidão sobre você, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do mundo, você não é mais escravo do diabo, e agora você está sempre andando na direção da promessa. Você não vai retroceder, você não vai parar. Tem promessa de Deus te esperando, tem bênçãos de Deus te aguardando. O tabernáculo jamais voltou para o Egito, jamais foi para o Egito, sempre na direção da promessa. E é isso que Cristo está fazendo com você. A sua vida agora é só adiante, em direção à promessa. Uma outra coisa, nada se fala do tabernáculo, do piso dele. Deus vai falar da cortina, Deus fala do teto, Deus fala do exterior, do interior, mas você não vê falar sobre o piso do tabernáculo. Por quê, pastor? Para que quando eles entrassem ali, eles jamais se esquecessem do chão, jamais se esquecessem da sua origem, porque o chão fala de pó, e do pó nós viemos e do pó nós retornaremos. O fato de não citar o piso significa que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. E para nós já caminharmos para o fim, o tabernáculo ficava no centro. Guarda isso aqui, que isso aqui é interessante. Ficava no centro. E havia 12 tribos. O Senhor organizou de tal maneira que ficava 3 tribos na frente, 3 tribos embaixo do tabernáculo, 3 tribos à esquerda e 3 tribos à direita. Se você olhasse por cima, o tabernáculo no meio, rodeado de tribos, a forma era de uma cruz. Meu irmão, olha só, o tabernáculo já apontava para a cruz. Uma vez que Deus está no centro de tudo, é impossível a gente se esquecer da cruz do Senhor. Nada na Bíblia é por acaso. O tabernáculo me ensina que a minha vida tem que estar sempre voltada para a cruz. Quando eu olho para a cruz, eu lembro daquilo que Jesus fez por mim. Quando eu olho para a cruz, eu lembro do perdão dos meus pecados. Quando eu olho para a cruz, eu lembro daquilo que Jesus fez por nós. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que eu preciso renunciar às minhas vontades a cada dia. Eu preciso caminhar na graça de Deus. O tabernáculo aponta para a cruz. E para nós encerrarmos aqui, a guarda do sábado foi citada 2 vezes para Moisés durante a construção do tabernáculo. Ou seja, eles estavam construindo o tabernáculo, mas quando chegava o sábado, eles teriam que parar. Sábado na Bíblia fala de você descansar no Senhor. Eles ficavam 6 meses, guarda isso aqui, trabalhando de forma intensa no tabernáculo, mas quando dava o sábado, eles paravam para descansar. Pastor, o que é que isso me ensina? Até na construção do tabernáculo, até quando eu trabalho para Deus, eu preciso de parar para buscar ao Senhor. Eu preciso parar para descansar em Deus. Essa palavra aqui é um alerta para eu e você que ministramos, para eu e você que fazemos a obra de Deus. Porque às vezes nós ficamos tão empenhados com a obra de Deus que a gente não para servir ao Senhor. Até na construção do tabernáculo, Deus disse, quando chegar o sábado, descansa em mim, porque eu sou o descanso, eu sou a força, sou eu que faço a obra, não é vocês. Às vezes nós que pregamos ou ministramos, a gente acha que tudo depende de nós. Não,
tudo depende de Deus. E do mesmo jeito que eu prego para vocês, eu preciso parar todos os dias para ouvir a Deus. Eu que oro pelas pessoas, eu preciso orar para falar com Deus, para que a minha vida seja aqui renovada. Eu preciso parar para falar com Deus, para me renovar, para ouvir aquilo que Deus tem para mim. Então não corramos o risco de deixar com que o trabalho secular nos afaste de Deus. Isso aqui é um alerta para todos nós. Às vezes nós trabalhamos tanto para nós, é tanto trabalho, é tanta faculdade, é tanta coisa, que a gente se esquece de guardar o descanso. Não estou falando do descanso literal, que é o sábado, mas você tem um momento, todos os dias, para você se dedicar a Deus. E aqui eu encerro. Quando Moisés estava no alto de um monte, recebendo todas as dicas do tabernáculo, e aqui a gente encerra. Olha a cena, Moisés estava lá no alto do monte, falando com Deus. No meio do monte estava Josué. Mais abaixo estava Nadab, Arão e Abiú, com mais 70 homens. Agora lá no pé do monte estava o povo com medo de falar com Deus. E eu quero terminar essa palavra dizendo, quem é você nessa história? Você é aquele que quer receber tudo de Deus? Você é aquele que quer ficar no meio? Você é aquele que quer ficar aqui ou quer ficar lá embaixo que tem medo de Deus? Um conselho para você. Quem recebeu essas visões aqui, todas essas diretrizes foi aquele que estava disposto a subir um pouco mais. E eu termino essa palavra dizendo, suba um pouco mais, aumenta o teu nível de intimidade, aumenta o teu nível de comunhão com Deus. Eu não quero ficar aqui no pé do monte com medo de Deus, eu não quero ficar no meio, não, eu quero ir mais além. Deus tem mais para fazer, Deus tem mais para realizar, Deus tem mais para operar na sua vida. Suba um pouco mais, aumenta a tua intimidade, porque o que Deus vai fazer é coisa grande. Vamos orar? E semana que vem a gente já começa falando um pouquinho dos utensílios do tabernáculo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te louvar, engrandecer teu nome. Muito obrigado por essa palavra de hoje, por tudo que o Senhor falou conosco. Pai, nós não queremos ficar no pé do monte, não queremos ficar no meio, não, nós queremos subir, queremos ir mais além, mais adiante. Hoje nós aprendemos que o tabernáculo fala de direção, a gente não vai ficar desorientado. O tabernáculo nos ensina que haverá sempre um sol, o sol sempre vai brilhar mais uma vez. Ah, Senhor, nada se fala do piso do tabernáculo para a gente não se esquecer que nós somos pó, mas como é bom servir a um Deus de novidade. Senhor, cuida deste homem, dessa mulher, cuida dessa família, renova as forças, cura essa enfermidade, abra as portas que estão fechadas, essa pessoa que está afastada também dos teus caminhos, que ele possa voltar. Aqui nesse momento eu declaro toda a sorte de bênçãos na vida do teu povo. É a oração que nós fazemos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente termina o nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado com a gente aí. Não esqueça de dar o like nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abração, paz do Senhor e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Com Deus.